diácono, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Toda a igreja hoje tem, portanto, a alegria de celebrar seus dois grandes pilares, chamados de colunas vésperas da igreja, sobre a qual a igreja se edificou, sobre as quais a igreja vem se edificando. Dois grandes homens, diferentes no modo de agir, de evangelizar, mas em plena comunhão com o mandamento, com a ordem e o pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, o grande apóstolo entre os judeus, que trouxe muitos judeus para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo das nações, que trouxe muitos pagãos para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até chegaram a divergir nas opiniões, no jeito de fazer, mas ambos testemunharam um grande amor a Cristo, que morreu por nós e por nós ressuscitou. Pedro e Paulo, eles se encontraram no martírio, no derramamento do sangue, no testemunho da fé. Aliás, é a fé deste grande dom de Deus, que foi e fez com que cada um se tornasse tão grande para a igreja, para todos nós. Jesus, quando perguntou aos apóstolos: o que falam de mim? Quem sou eu para vocês? Muitas respostas foram dadas. A resposta de Pedro, representando os apóstolos, foi uma resposta revelada, uma resposta iluminada. Tu és o Cristo, o Filho de Deus Filho, que devia vir a este mundo. Mas nós bem sabemos que a autenticidade da resposta de Pedro esteve lá depois de uma queda, uma expressão de sua fragilidade, quando ele negou o Cristo. De modo especial, depois de ressuscitado, encontrando-se com Pedro e perguntando a ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, ele ficou triste, porque lembrou-se que um dia tinha negado e chorado, arrependido por ter traído Jesus. Da fragilidade de uma traição ao testemunho de um grande amor, ao testemunho de uma fé plena, daquele que morreu e ressuscitou. Jesus disse que esta fé de Pedro é pedra, e é que sobre esta pedra a sua igreja seria então edificada. A fé é pedra e todos nós temos este dom, porque Deus nos concedeu este dom do batismo. Cabe a cada um de nós desejar, querer, buscar, alimentar, aprofundar nesta mesma fé. Fala-se que a fé de Pedro é como um grande útero, dentro do qual os filhos e filhas de Deus são gestados, são gerados, são formados na fé. A fé é comparada de fato à pedra. A pedra é fé, a fé é pedra. A pedra é Cristo. Quem se edifica sobre esta rocha não se abala, não cai, não esmorece. Mas quem não se edifica
edifica sobre esta pedra, qualquer fragilidade poderá derrubar, poderá fazer a casa ruir. Sabemos que a fé de Pedro foi tamanha que ele não mediu esforços em testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhar esta mesma fé até as últimas consequências, derramando o seu sangue, sendo crucificado de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como o meu Senhor, crucifique-me de cabeça para baixo. Essa mesma fé que um dia alcançou Paulo. Paulo que nutria um ódio terrível pelos cristãos, mas que Jesus certamente também seguia Paulo. Se Paulo perseguia Cristo nos cristãos, Cristo perseguia Paulo, porque queria trazê-lo para junto de si. Um dia ele o alcançou na estrada de Damasco, fez com que ele caísse em si, ficasse cego, fosse batizado, passasse depois a enxergar com os olhos da fé quem é nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Paulo é um dos mais incríveis da história da igreja. Passei fome, passei frio, fui naufragado, passei pela dor, pela doença, fui perseguido, fui apedrejado, mas eu guardei a fé. Eu corro como um atleta que quer chegar em primeiro lugar para receber a coroa da vitória. Passei por tudo isso, mas guardei a fé, preservei a fé, eu mantive a fé. Pedro e Paulo, portanto, nos questionam: quantos de nós, por muito pouco, por muito menos, nos esmorecemos, sentimos-nos fragilizados, queremos abandonar o caminho, queremos desistir? Pedro e Paulo passaram por tantos sacrifícios, assim como, evidentemente, tantos outros mártires, tantos outros santos e santas da igreja, que testemunharam a fé com a vida, enfrentando sacrifícios, enfrentando renúncias. Pedro e Paulo nos dão um testemunho de amor, de fé, de unidade. Aquele que um dia derramou seu próprio sangue na cruz. E esse mesmo sangue derramado na cruz vem nos ensinar ou vem nos fazer um apelo a uma comunhão de fé, a uma comunhão na esperança, a uma comunhão de vida, a uma comunhão com Ele. O sangue derramado por Cristo na cruz vem nos dizer que não há mais grego nem judeu nem pagão, nem escravo nem livre. Não há mais distinção entre pessoas. E por quê? Porque todos fomos resgatados pelo mesmo e único sangue derramado na cruz. Esse testemunho os santos devem. Esse testemunho Pedro e Paulo devem. Eles mesmos nos ensinam, nos deixaram este legado, que não há mais divisões, não deve haver mais divisões. Estamos todos juntos, unificados, salvos, redimidos pelo mesmo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso deveria ou deve gerar em nós alegria, causar em nós alegria, deve causar em nós esperança, deve causar em nós um desejo, uma vontade de ser cristão, de ser seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo nos ensina que pessoas convertidas, pessoas de fé, podem mudar o mundo. Eles conseguiram mudar o mundo até então conhecido, o mundo de sua época, ou pessoas de sua época, que reproduziram o testemunho, levando à frente a palavra da vida, a palavra de Jesus, foram transformando as realidades. Nós nos perguntamos hoje e às vezes ficamos admirados. O mundo está se paralisando. O mundo está se afastando da fé. O mundo está afastando de nosso Senhor Jesus Cristo. O que será que os batizados estão fazendo ou estão deixando de fazer? O que os cristãos, homens e mulheres de fé, batizados, estão fazendo? Estamos evangelizando, estamos falando de Jesus Cristo, estamos procurando mudar, transformar os ambientes onde vivemos, onde frequentamos. Se não dá para a gente converter, mudar o mundo, é possível começar a converter, a mudar aqueles que estão próximos, aqueles que estão perto. Assim eles fizeram, assim eles começaram. Em cada lugar que chegavam, formavam uma pequena comunidade, poucas pessoas foram crescendo, foram aumentando, até ser uma realidade transformada. O testemunho de Pedro e Paulo nos faz este apelo hoje. Voltemos a evangelizar, voltemos a anunciar e testemunhar a nossa fé, voltemos a testemunhar força e esperança. A fé não nos isenta das dificuldades, não nos isenta dos problemas e desafios. Pedro, na prisão, ele rezava e a igreja rezava fora. Na prisão, não desistiu de crer, não deixou de crer. Paulo passou por tudo isso: prisão, açoites, apedrejamento, naufrágio, perigos, doença, tudo outra coisa. Não deixou de ter fé, não deixou de acreditar que o ressuscitado estava com ele, que o ressuscitado sustentava, que o ressuscitado lhe amava. São Pedro e São Paulo mereceram nós, sentando-nos igreja, comprometidos. Essa palavra, comprometida com o Cristo. Cada convênio, cada fiel, cada batizado que é filho, compromissados em evangelizar, transformar essa realidade, trazer o seu ente querido, o membro da sua família, amigos. Tem bastante gente na igreja hoje, que maravilha, mas poderia ter muito mais e muito mais. Alguma coisa está errada. Estamos deixando de fazer a nossa parte. E a nossa parte é testemunhar a vida, falar de Cristo, falar dos santos, falar da unidade da igreja. Rezemos hoje pelo Santo Padre Gabriel, para que ele seja forte e firme no seu ministério. Rezemos pelos bispos, pelo clero, pelos padres, para que todos sejamos firmes, fortes, destementes do abuso do nosso ministério. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nos ajoelhamos diante de ti, ó sangue misericordioso do Cristo, cuja redenção nos traz a graça da salvação. Sou Jeremias, tive a alegria de vir presidir a Santa Missa neste domingo, na solenidade de São Pedro e São Paulo.
E quero fazer um convite a todos que estão me assistindo neste momento, para que amanhã venham celebrar mais uma vez este mistério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, com o derramamento do seu sangue. Esta paróquia é dedicada ao seu preciosíssimo sangue. E amanhã a comunidade estará concluindo as festividades ou este tempo de preparação para que na terça-feira possam celebrar a grande festa do preciosíssimo sangue de Cristo. E amanhã estará aqui nessa paróquia o padre Fábio de Melo, da paróquia Santa Sofia de Cosmos. Ele saiu dessa paróquia, dessa comunidade, para ser padre, e voltará aqui amanhã para dar essa alegria à paróquia, à comunidade, presidir a Santa Eucaristia. Que Deus abençoe. Este sangue